Meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos tratar acerca de um tema muito importante que se encontra aqui no capítulo 6, do versículo 48 a 59. Eu quero fazer essa leitura com vocês e após o término da leitura, quero que você tome seu assento e preste bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para todo sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meus queridos irmãos, nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas buscam uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma dieta perfeita. Hoje nós encontramos inúmeras formas de se fazer uma dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente e outras coisas mais. Tudo em busca de uma boa alimentação, visando uma boa saúde. Mas uma coisa que fica claro para nós é que todos esses jejuns e dietas que são praticados por pessoas estão pensando no seu próprio benefício, no benefício do seu próprio corpo. E buscar isso é uma ótima coisa, é algo muito bom e aconselhável. Porém, eu quero apresentar a vocês uma dieta perfeita, uma dieta especial. Essa dieta consiste em comer carne e beber sangue. Essa é a dieta que nós vamos encontrar nesse texto. O Senhor Jesus está oferecendo aos seus ouvintes uma dieta perfeita, uma dieta espiritual. É necessário comer a carne de Cristo, é necessário beber o sangue de Cristo. Portanto, não pode ser qualquer carne, não pode ser qualquer sangue. Essa dieta é exigida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nela você terá que comer a carne de um cordeiro. Mas não é a carne de qualquer cordeiro. É a carne do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue que foi vertido naquela cruz. Sendo assim, nessa tarde nós aprenderemos sobre a perfeita dieta. A dieta espiritual. Nos últimos sermões nós temos visto como Jesus, de maneira muito profunda, passou a discursar usando figura de linguagem. Isso é uma prática muito comum, Jesus faz isso sempre. Ele costumeiramente usa figuras de linguagem. Por exemplo, no texto, ou no trecho que nós estamos estudando, nesse capítulo 6, Jesus inúmeras vezes se refere a si mesmo como sendo o pão. É importante destacar que isso é uma prática comum de Jesus, usar esse tipo de linguagem. Também é comum o nosso Senhor Jesus Cristo, após usar a expressão divina eu sou, aquela expressãozinha que somente Deus pode usar, geralmente ele completa esse eu sou com uma figura de linguagem também. Nós sabemos, porque já aprendemos, que no Evangelho de João relatou 7 afirmações de Jesus. 7 vezes o Senhor Jesus aqui em João disse eu sou alguma coisa. Ele usou aquela expressão que só pode ser usado para Deus. E todas as vezes elas foram acompanhadas por uma figura de linguagem. Nós estamos no primeiro, eu sou, que está registrado para você aí no versículo 35, quando Jesus disse,
eu sou o pão da vida. Porém, lá no capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 7 e 9, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, versículo 11 e 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor. No episódio da ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. É óbvio que o Senhor Jesus Cristo não espera que os seus ouvintes e os seus leitores hoje interpretem essas frases de maneira literal. Não é para você imaginar Jesus um pão literalmente andando na Judéia, uma espécie de pão puma andando na Judéia. Quando você ouve Jesus dizendo, eu sou a porta, você não deve imaginar uma porta andando na Judéia, é óbvio, qualquer criança consegue entender isso. Qualquer um deve entender, e essa é a intenção de Jesus. Ele usa essas analogias simplesmente para comunicar a nós verdades profundas, ainda que essas analogias sejam limitadas. Mas elas nos ajudam a entender. O Senhor Jesus, então, espera que os seus leitores entendam o sentido figurado. Mas o que nós percebemos no texto é que, por vezes, os ouvintes ou os interlocutores de Jesus, eles levam ao pé da letra. Eles interpretam isso de maneira literal. Quando nós lemos lá o capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus disse que é necessário nascer de novo, qual foi a pergunta de Nicodemos, ou qual foi a afirmação? Como pode um homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e renascer? Ele não entendeu. Quando nós chegamos lá no capítulo 4, a mesma coisa aconteceu. Após o Senhor Jesus dizer à mulher que estava no tanque, ali, o tanque de Jacó tirando água, após Jesus dizer, quem beber dessa água vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui e tirar a água. Ela também não entendeu. E o mesmo já aconteceu no texto que nós estamos estudando. Jesus, após afirmar que o Pai é que dá o verdadeiro pão do céu, lá no versículo 34, os judeus disseram, Senhor, dê-nos desse pão. Óbvio que eles não entenderam o sentido das palavras de Jesus. No nosso texto, nós vamos perceber que, mais uma vez, os judeus não conseguiram entender o significado das palavras de Jesus. Quando Jesus afirma que é necessário comer a sua carne e beber o seu sangue, eles não entenderam o significado das palavras de Jesus. Como nós vimos na semana passada, a razão deles não entenderem é porque eles são cegos. É por conta da condição deles. Lembra que eles nasceram com uma cegueira espiritual, a DT congênita, a depravação total congênita. Eles nasceram espiritualmente cegos e por conta dessa condição, eles foram incapacitados de entender, incapacitados de buscar. Porque como vimos, o homem natural, ele não buscará Jesus, a menos, de acordo com o versículo 37, que ele seja dado a Jesus pelo Pai. A menos, conforme nós vimos na semana passada, ele seja atraído com uma força que vem do alto para Deus. Se isso não acontecer, o homem continuará na condição em que nasceu. Só para a gente recordar rapidinho, qual é a condição do homem sem Deus? O homem sem Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, o homem é incapaz de ser justificado. Ele é culpado diante de Deus. E ponto final. Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Também o apóstolo Paulo nos informa, no versículo 11, partilhar que o homem é incapaz de entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Paulo diz, então, que a mente do homem caído está com problemas, ele não consegue entender. E aí nós conseguimos descobrir a razão, porque aqueles homens que estão ali conversando com Jesus, debatendo com Jesus, não conseguiram entender a analogia. Não conseguiram entender a linguagem figurada. Mas o apóstolo Paulo também nos diz que o homem sem Deus, o homem incrédulo, no versículo 11b, ele é incapaz de buscar a Deus. Não há ninguém quem busque. Inclusive, no versículo que nós estudamos na semana passada e no sermão retrasado, nós também aprendemos que se o Pai não o atrair,
Se o Pai não der a Jesus, o homem permanecerá em sua condição, porque o homem sem Deus, ele é incapaz de buscá-lo. Também vimos na semana passada que o homem sem Deus é incapaz de fazer algum bem espiritual, versículo 12. Paulo diz que todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Também vimos na semana passada que o homem sem Deus é incapaz de controlar a sua maldita língua, a sua maldita boca. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Paulo continua dizendo que o homem sem Deus, o homem que é cego espiritualmente falando, ele é incapaz de trilhar o caminho da paz. Por quê? Porque, segundo Paulo, os seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam os seus caminhos, não conhecem o caminho da paz. No versículo 18, Paulo conclui dizendo que o homem sem Deus, o homem incrédulo, que ainda não foi atraído por Deus, aos seus olhos, é inútil temer a Deus. É assim que ele pensa. Lá no versículo 18. Ou seja, como o homem nessas condições, ele pode entender a mensagem de Jesus? Como o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pode penetrar no coração desses homens que estão nessas condições? Somente com a ação poderosa do Santo Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo também, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, dá ainda mais descrições acerca do homem sem Deus. Tudo isso é importante, porque Jesus está diante de homens assim. É importante para lembrar quem você era também antes de Cristo te chamar. Paulo descreve o homem no versículo 1 como alguém que estava morto em seus delitos e pecados. Mortos em suas transgressões e pecados. Nós vimos que o morto não pode fazer nada. Morto não entende nada. Morto não sente nada. Morto não busca nada. Morto não tem vontade. Mortos não fazem escolhas. Nós vimos também que o homem descrito por Paulo, no versículo 2, ele costuma viver quando segue a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, ou seja, ele é escravo de Satanás. Ele é guiado, ele é uma marionete de Satanás. Nós vimos também no versículo 3, para Tiago, que o homem sem Deus é escravo da sua própria carne, que é má, que busca e deseja coisas que desagradam a Deus. O homem sem Deus é escravo de Satanás e da sua própria carne, porque ele é morto. E para finalizar, Paulo dá uma sentença condenatória sobre todos os homens que não creem em Deus. Diz que esses são, por natureza, merecedores da ira de Deus. Ou seja, porque você nasceu descendente de Adão, porque Adão é o seu representante, você nasceu nessa condição. Eu nasci nessa condição até o dia que a luz de Cristo brilhou sobre os meus olhos, dos seus também. Então, por conta dessa condição em que se encontra toda a humanidade caída em Adão, é que os judeus, do texto que nós estamos estudando, não podiam entender uma simples afirmação de Jesus, quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Hoje, no texto que estudaremos, Jesus usará outra linguagem figurada para se descrever, para falar acerca de si mesmo. E essa linguagem usada por Jesus será extremamente ofensiva para os ouvidos dos judeus. Muito ofensiva as palavras que Jesus usou. Ele queria realmente mexer com o coração, com o brilho daqueles homens. E esses homens, eles apresentarão aquilo que nós vimos na semana passada, uma reação alérgica à verdade, porque é isso que o incrédulo faz. O incrédulo, ele apresenta uma reação alérgica à verdade. Quando a verdade é anunciada, ele se coça, ele sente mal, fecha a sua garganta, ele não consegue respirar, ele fica bravo, ele grita, porque ele não pode suportar a verdade. Nós vamos dar uma olhada no texto que está diante de nós, que começa no versículo 48. Vale lembrar que Jesus está retomando o seu discurso. Na semana passada, ele apresentou a condição do homem, a sua cegueira espiritual, a incapacidade deles de entender o seu discurso. E agora Jesus retoma o seu discurso. Veja o que Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus, nesse discurso, o que ele está fazendo? Ele está mais uma vez mostrando a sua superioridade com relação a Moisés e ao maná. É isso que Jesus está provando para os seus interlocutores. Eu sou superior ao Moisés, vocês tanto seguem, e também ao maná, ao qual vocês estão comparando a mim. Então Jesus está afirmando a sua superioridade quando ele diz assim: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui no texto que está diante de nós, que os antepassados, os judeus, comeram o maná, e onde estão agora? Com os pés juntos, morreram. Agora Jesus mostra, não, eu sou superior a esse maná. Por quê? Porque se alguém comer deste pão, falando de si mesmo, viverá para sempre. Jesus já havia provado a sua superioridade com relação ao maná e a Moisés. Nós já vimos isso há uns 2 sermões atrás. Mas por que Jesus se pôs a provar a sua superioridade a Moisés? Por que ele fez isso? Nós já aprendemos que Jesus precisou fazer isso porque após a multiplicação dos pães e peixes, aquela multidão, quase 20 mil pessoas, tentaram aclamá-lo como o Messias e como o profeta. Você aprendeu na semana passada, e também quando estudamos sobre João Batista, que esse o profeta, na verdade, diz respeito a uma profecia de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 18, onde Deus promete a Moisés que em um determinado momento da história enviaria um outro profeta, semelhante a Moisés. E agora eles, ao contemplarem o milagre da multiplicação dos pães, eles se lembraram do que Deus havia feito no passado. Deus havia, através de Moisés, mandado o maná dos céus para alimentar o povo de Israel. Deus, através de Moisés, levou a mensagem ao povo, através da lei que foi entregue a Moisés. Moisés era um líder, era um profeta. Moisés falava com o povo em nome de Deus. E agora eles olham para Jesus. Jesus acaba de multiplicar 5 pães e 2 peixes. E eles pensaram, será que não é ele o profeta? Será que não é ele o Messias? Nós vimos isso lá no final do versículo 30 e 31. Inclusive, nesses versículos, os judeus pediram sinais para Jesus. Por que eles pediram sinais? Porque eles estão confusos. Será que é ele mesmo? Vamos saber? Vamos pedir sinais. E veja os sinais que eles pediram. Então lhes perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Que sinal que você pode dar? E aí eles são exigentes. Eles vão medir Jesus com a régua de Moisés, com a régua do que Deus fez no passado. Os nossos antepassados, eles comeram maná no deserto, como está escrito, eles deu de comer o pão dos céus. Está aqui a régua. Queremos saber se tu és mesmo profeta. O que vai fazer? E aí, vai repetir o sinal? Vai mais uma vez multiplicar os pães? Como é que vai ser? Por essa razão, então, os judeus pediram esses sinais. Eles estavam provando Jesus para saber se de fato ele era o profeta prometido. Só que eles estão fazendo isso com a régua de Moisés. E agora Jesus então precisa provar para eles, porque de fato Jesus é o profeta prometido. Isso se cumpriu em Jesus, mas Jesus precisa provar para eles agora que de fato ele é o profeta. E o seu milagre é muito maior do que o milagre que foi realizado no passado, inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo, juntamente com seu Pai. Quando nós chegamos no final desse discurso que nós estamos estudando, lá no último versículo 58, veja como Jesus volta a fazer essa comparação. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus está fazendo uma comparação e provando a sua superioridade. Bom, no que compete à comparação, nós já aprendemos que Jesus é superior a Moisés, porque o pão oferecido por Jesus tem alcance universal. O maná tinha um alcance local. Se você bem lembrar, Deus alimentou apenas a nação de Israel com o maná. Agora, esse pão que está sendo oferecido
O pão que é Jesus, ele tem alcance universal, porque Jesus disse que não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão dos céus. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. A universalidade do Evangelho. Isso significa que esse alimento que está sendo dado através de Jesus, ele estará disponível a todas as pessoas de outras nações. Porque Deus não salvou somente os judeus. Deus salvou judeus e gentios. A prova disso são vocês, somos nós. Deus nos salvou. Nós estamos aqui dentro desse mundo de João e fomos alimentados pelo pão que desceu dos céus. A superioridade de Jesus também está aí no fato de Jesus ter oferecido um pão que sacia plenamente, de forma completa. O maná saciava temporariamente, tinha que colher todo dia. Versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O maná não, o maná você tinha que colher todo dia, você tinha que comer todo dia. A superioridade de Jesus também é constatada quando ele oferece vida eterna. O pão oferecido por Jesus concede a vida eterna. O maná, apenas a vida física e por alguns dias, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Versículo 40, parte A. O pão oferecido por Jesus traz segurança eterna, já o maná não traz segurança nenhuma. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O maná não prometeu nenhuma ressurreição. Do versículo que vai ao 48 ao 51, então Jesus retoma essa comparação. Só que Jesus resolveu fazer um acréscimo que soou extremamente escandaloso para os seus ouvintes. Eles já não haviam entendido o que Jesus tinha dito quando disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Agora, para piorar a situação, Jesus faz um acréscimo, e esse acréscimo soou muito ofensivo aos ouvidos daqueles judeus. Vamos lá. Lá na parte final, está em vermelho para vocês aí. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Até aqui tudo bem, nada de novo. Ele já tinha dito isso nos versículos anteriores. Só que Jesus resolve acrescentar: este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aí os judeus ficaram indignados. Eles se escandalizaram. Dá uma olhada no versículo 60. Isso que a gente vai estudar na semana que vem. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Está mandando comer carne e beber sangue? Quem que pode suportar uma coisa dessa? E se você olhar o desfecho final do capítulo 6, sabe o que aconteceu? Com exceção dos 12, aquela multidão toda abandonou Jesus. Por quê? Um discurso extremamente profundo. E para a gente passa despercebido. Mas para aqueles ouvintes, aquilo foi extremamente ofensivo. Mas por que eles se escandalizaram? Nós não nos escandalizamos com isso, não é verdade? Tem alguns que comem chouriço aqui, tem alguns que comem picanha sangrando, né? Saudade, hein, irmãos? Me convidem, né? Fica a dica. Mas por que os judeus se escandalizaram? Porque isso chamou a atenção deles. Em primeiro lugar, nós sabemos porque eles estavam espiritualmente cegos. Vejam a resposta desses homens. Vejam o que aconteceu no versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Lembre-se, eles estão numa sinagoga. E isso é propício. Discussões na sinagoga é propício. Mas o texto deixa claro que foi uma discussão acirrada, uma discussão exaltada entre si. Aqueles judeus se reuniram, e agora? Como é que pode uma coisa dessa? Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Que absurdo! Eles estão indignados. Como temos visto, por conta da cegueira espiritual, eles mais uma vez foram incapazes de entender o significado das palavras de Jesus. Por isso eles ficaram horrorizados pelo fato de Jesus afirmar que daria sua carne pelo mundo. Veja como a reação deles é descrita. Começaram a discutir,
dependendo da sua tradução, começaram a disputar de maneira exaltada, ou seja, os nervos ficaram à flor da pele. Quando nós analisamos esse texto lá no grego, a palavrinha que Jesus usou para descrever o ato de comer, aquele que comer a minha carne, o verbo comer, esse é um verbo pesado. Existem duas palavrinhas específicas para você usar ou traduzir ou se referir ao ato de comer. Tem o ato de comer normal, que você comeu ontem no restaurante bastante, até por sinal. E tem uma palavrinha que é usada que representa o ato de um animal ruminar, comer, fazendo barulho. É essa palavra que Jesus usou, para piorar a situação. Então não é só comer a carne, a picanha lá, silêncio, só mastigando. É como se você fosse um animal naquela carne, comendo com toda a sua força, ruminando aquilo, fazendo um barulho da sua mastigação. É isso que Jesus está falando. É assim que vocês têm que comer a minha carne. E isso, lógico, soou extremamente ofensivo para eles. É importante destacar que a lei de Moisés proíbe comer carne com sangue e beber sangue. A lei de Moisés proíbe. Por essa razão, eles ficaram chocados. Eles estavam diante de Jesus. Jesus já tinha dado um discurso um tanto suave. Eles não entenderam, ficaram revoltados. Agora Jesus piora a situação. Agora eu pergunto a você, o que nós faríamos se percebêssemos que a verdade do Evangelho está soando ofensivo para os nossos ouvintes? Os nossos ouvintes geralmente são inimigos de Deus. O Evangelho soa como ofensivo. O que nós faríamos? Será que nós diluiríamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com água, com açúcar, só para ele aparentar mais aceitável? Será que você colocaria ali açúcar ou qualquer outra coisa para mascarar o amargo da verdade do Evangelho? Porque a verdade do Evangelho é amarga. O seu Deus morreu por você porque você era um miserável, um desgraçado. Essa é a verdade. Nós causamos a morte de Cristo por causa dos nossos pecados. Essa é uma verdade doída. O que nós faríamos? Talvez nós diríamos assim, então peraí, não é bem assim, eu acho que você não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer. Não, na verdade, é isso que eu estava querendo dizer, sim. Mas com medo de ofender os ouvidos dos surdos, espiritualmente falando, talvez diluiríamos o Evangelho. Venderíamos um Evangelho mais cor-de-rosa, um Evangelho mais suave. E você quer todo mundo ali debaixo desse Evangelho. Mas no que compete ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém aqui tem o direito de mudar ou acrescentar absolutamente nada para que seja palatável. Qualquer acréscimo ou subtração que venhamos a fazer, aquilo que Deus já revelou, nos colocará numa posição de anátema, de malditos. Isso é sério. É um pouco nojento o que eu vou falar. Eu já usei esse exemplo há muito tempo atrás. Mas se você descobrisse que na garrafa de água que você está tomando agora, se você descobrisse que nela tem 1% de coliformes fecais, você não sabe o que é isso, é cocô, é unte, é isso aí. Se você descobrisse, o que você faria? Olha lá o Douglas bebendo água lá atrás, lá que eu estou vendo. A Jéssica agora. Beberia, Jéssica? Não, né? Se tivesse coliformes fecais? Claro que não. Se nós tratamos a água que nós bebemos dessa forma, por que trataríamos o Evangelho de forma diferente? Talvez nós cairíamos sim no erro de aliviar o peso da verdade, baixando o padrão para que os incrédulos caibam dentro desse novo padrão estabelecido por nós, não por Deus. Porém, Jesus nunca age assim. Pedro, Paulo, ninguém age assim, nenhum dos apóstolos agiram assim. Nós vamos perceber na afirmação de Jesus que ele vai ainda ser mais ofensivo, mais incisivo. E a reação alérgica desses homens, mais uma vez, será percebida. Veja como Jesus responde ao questionamento dos religiosos. Quando eles disseram, como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comamos? Aí Jesus responde, espera aí, não é bem assim, vocês estão entendendo mal, gente, calma, não fica tão bravo assim não. Calma aí, gente. Não, Jesus diz assim, eu lhes digo a verdade. O que eu estou falando é a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Agora ele acrescenta o sangue.
A carne já estava pesada. Agora, beber o sangue? Como eu disse a vocês, a lei de Moisés claramente condenava o canibalismo ou a antropofagia, comer carne humana. Isso era condenável pela lei de Moisés. A lei de Moisés também condenava o ato de beber sangue. Tomado ao fato de que Jesus usou uma palavra muito pesada, de um animal mastigando, fazendo barulho, comendo a sua presa. Tudo isso gerou uma revolta naqueles corações entenebrecidos. Mas a grande questão que fica para nós, para saber se nós não estamos cegos, é: o que significa comer a carne do Filho e beber o seu sangue? O que significa isso? Já que Jesus queria comunicar aos seus ouvintes, primeiramente eu tenho que dizer a vocês que esse texto não tem relação nenhuma com a ceia do Senhor. Ainda que as verdades que estão aqui, elas são encontradas na ceia do Senhor. Porque nós temos um elemento, o pão, que representa o corpo de Cristo, a carne de Cristo, e nós temos o vinho, que representa o sangue de Cristo. Mas aqui o Senhor Jesus não está falando de ceia. Nós podemos olhar esse episódio da ótica da ceia, não o contrário. Nós não podemos olhar daqui para o futuro, nós temos que olhar do futuro para trás. Porque as verdades da ceia estão presentes aqui, mas essa mensagem de Jesus não tem nada a ver com a ceia. Ele não estava querendo ensinar sobre a ceia, até porque ela não havia nem sido instituída ainda. Não faria sentido falar sobre a ceia, ninguém entender nada. Em segundo lugar, nós teríamos um terrível problema se nós afirmássemos que Jesus está falando sobre a mesa do Senhor ou sobre a ceia. Sabe por quê? Porque, de acordo com o texto que está diante de nós, todo aquele que comer a carne e beber o sangue terá vida eterna. Se nós chegarmos a essa conclusão de que Jesus está falando da ceia, teremos que afirmar categoricamente que a ceia do Senhor concede salvação, vida eterna. E a gente sabe que esse não é o papel da ceia. Ela não serve para isso. Então é óbvio que se trata de mais uma invenção romanista. Mas, de fato, o que significa comer e beber a carne e o sangue de Jesus? A resposta a isso está em todo o contexto que temos estudado até aqui. O Senhor Jesus constantemente vai repetir algumas frases, algumas palavras que são repetidas, e quando você estiver estudando sua Bíblia, anotem essas frases que se repetem, essas ideias que são iguais. Porque quando Jesus usar uma linguagem figurada, é aí que você vai recorrer para entender o que ele quer dizer. Vamos ver, então, o que o contexto nos mostra. Do versículo 36 ao 37, Jesus disse assim, eu vou destacar para você, está destacado, talvez, não sei se dá para enxergar aí. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Olha o destaque. Eles não creem. Aí Jesus continua, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E creem, virá a mim, e quem vier eu jamais rejeitei. Palavra destaque, crer, ter fé. Versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer. Palavrinha que se repete aí. Ideia que se repete. Aquele que nele crer tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Sendo assim, comer a carne e beber o sangue de Jesus significa crer, olhar com fé, ir até Jesus e etc. Nós comemos o sangue e a carne de Jesus no dia em que nós cremos. Nós somos alimentados pelo próprio Cristo. Nos versos 53 e 54, Jesus vai mostrar os benefícios da alimentação proposta por ele. Veja como a dieta espiritual de Jesus é fantástica. Quais são os benefícios de se alimentar com a carne e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lá? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Um dos benefícios é que você vai viver pela causa daquele que viveu por você. Daquele que viveu e morreu por você. Mas há aqui um destaque, eu não vou
acrescentar muito ao primeiro que eu acabei de falar, mas há em destaque para você um benefício tremendo, um benefício muito importante, um benefício que deve mexer com nossos corações. Jesus diz que todo aquele que come a carne dele e bebe o seu sangue, permanece nele e ele nele. O que nós encontramos aqui é o que os teólogos chamam de a união com Cristo. A doutrina da união com Cristo. O teólogo chamado Berkhoff, Luiz Berkhoff, ele disse assim: a união com Cristo é aquela união mística, vital e espiritual entre Cristo, seu povo, e seu povo em virtude de que ele é a fonte da vida e da força de seu povo, de sua bendição e salvação. Em termos simples, a união com Cristo aponta para as bênçãos espirituais que recebemos por estar unidos a Cristo, por permanecer nele e ele permanecer em nós. Lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados nas regiões celestiais. Ele nos fez assentar junto com Ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo. Jesus está mostrando então que essa dieta apresentada por Ele, de você comer e beber do seu sangue, comer a sua carne e beber o seu sangue, gerará em você uma união mística com o seu Senhor. E você gozará dos benefícios, das bênçãos espirituais que Ele propôs para você. Na união com Cristo, nessa doutrina, há alguns aspectos importantes e interessantes. Um dos aspectos é a representatividade. É aquilo que nós chamamos de união mística ou pessoal. Mística não é na ideia de misticismo, é que essa união é misteriosa, essa é a ideia. Nós não conseguimos explicar essa união. Como eu posso explicar para você que eu permaneço em Cristo e Cristo em mim? Não consigo. É mística. É misteriosa. Esse aspecto aponta diretamente para a habitação de Cristo na vida do crente através da obra do Espírito Santo. Nessa união mística, o crente ele é nutrido e impulsionado a viver de maneira santa e agradável. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus apresenta os benefícios de estar ligado a Ele. E ali ele é representado pela videira. Veja os benefícios. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, algo semelhante ao texto que nós estamos estudando. E eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Falando sobre o Consolador que viria, também em João capítulo 15, versículo 5, Jesus aponta também para essa união, a união mística. Ele diz assim: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Que texto lindo! Os discípulos não estavam entendendo ainda o que Jesus estava falando, mas depois que o Consolador viesse, vocês vão entender, vocês vão compreender que eu estou com o meu Pai. Eu vou embora, eu vou estar com o meu Pai, mas não se esqueçam, vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. Jesus está em mim, Jesus está em vocês. Isso é ou não é uma bênção? Olha, se isso não for uma bênção para você, nada mais será. Se o seu conceito sobre o que é a bênção não for esse, então você praticamente não entendeu, ou não comeu da carne, ou bebeu do sangue. Enfim, essa união mística com Cristo, ela nos proporciona inúmeros benefícios. Alguns: a eleição, a justificação, a redenção, a glorificação, a santificação, e um monte de doutrina, da qual vocês sabem os efeitos. Eu vou tratar dessa união mística quando a gente chegar lá no capítulo 15. Existe também um segundo aspecto. O segundo aspecto dessa união é o que os teólogos chamam de a união representativa ou união federal. É uma união de alguém que está te representando. Estar em Cristo significa que ele se tornou o seu representante legal. Ele te representa. Mas quais são os benefícios dessa representatividade? De que maneira Cristo nos representa? De duas formas. Existem duas maneiras de Cristo nos representar. Primeiro, Cristo nos representa em obediência a Deus.
Algumas pessoas pensam que quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus pegou e falou assim: já que ninguém obedeceu às leis que eu coloquei, as leis morais, então vamos cancelar tudo isso aqui, agora vocês vão viver pela graça. Deus não pode abrir mão da sua lei moral, porque a lei moral representa o caráter moral de Deus. Abrir mão da lei moral de Deus é abrir mão do seu próprio caráter, ele não pode fazer isso. Deus nunca deixou de exigir que os seres humanos obedecessem perfeitamente a sua lei. Ele sempre exigiu e ainda hoje continua exigindo de todos os seres humanos uma obediência perfeita, sem um único tropeção. Ele não admite que você erre em nada, em nada. Ele é exigente. É a lei dele. É a lei moral. Mas aí nós encontramos um problema. Porque desde que o nosso pai Adão caiu, nenhum ser humano conseguiu obedecer à lei. E quando nós recorremos ao livro de Tiago, nós descobrimos que se você erra um item ali, ou tropeça em um item da lei, você é condenado ou responsável por quebrar toda a lei. Então, em termos gerais, toda a raça humana quebraram e quebram a lei moral de Deus constantemente. Constantemente. Agora, como resolver esse problema? Se Deus exige uma obediência perfeita, como resolver, sendo que ninguém consegue? Aí que entra essa representatividade. Jesus, quando veio a essa terra, ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente. De forma perfeita, ele não tropeçou em um item da lei sequer. É nos dito que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Agora, quando eu e você, por exemplo, aqui no culto público, nós estamos adorando a Deus, falando com Deus em oração. A nossa oração está sendo ouvida, nosso culto, apesar de todas as imperfeições, está sendo aceito. O Senhor Deus não vai virar o seu raio fulminante sobre nós. O chão não vai se abrir para nos tragar. Sabe por quê? Porque Deus, quando olha para os seus filhos agora, nesse momento, Deus vê pessoas que cumprem perfeitamente a lei de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus. E Jesus é perfeito. Então, um dos benefícios de permanecer em Cristo, de estar em Cristo e Cristo em nós, é que diante de Deus nós somos alguém que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Isso é ou não é um grande privilégio? Você pode fazer várias dietas para emagrecer, para tantas outras coisas. Isso é muito bom, cuide da sua saúde. Mas essa dieta é muito melhor. Essa dieta é infinitamente melhor. Porque ela não só vai cuidar do meu corpo. Um dia eu vou ressuscitar essa carcaça podre aqui e vai melhorar um pouquinho. Vou ser transformado em glória. A dieta de Jesus é a melhor dieta para os seres humanos. Porque ela coloca Cristo na nossa frente. De forma que Deus olha para mim e para você e enxergam pessoas que obedeceram perfeitamente à lei. Mas existe um segundo aspecto dessa representatividade. Porque o problema persiste. Se Deus é um juiz justo e Ele não aceita que a sua lei seja violada, e qualquer violação da sua lei é passível de condenação, basta ver o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão comeu um fruto e foi condenado e condenou a raça humana. Sempre digo isso. Ele não matou ninguém. Ele não assaltou um banco. Não sequestrou ninguém. Ele comeu uma fruta. Mas esse era o preceito moral estabelecido para ele. E ele violou esse preceito moral, trouxe condenação para si e para toda a raça humana. Por isso nós somos cegos. Mas o problema persiste. Se Deus é um juiz justo, Ele não pode simplesmente dizer para nós: tá bom, eu sou muito amoroso. Vou jogar os seus pecados para debaixo do tapete. Se Ele fizer isso, Ele é corrupto. Ele é um juiz corrupto e não merece a nossa confiança. Porque um juiz de verdade, ele não permitirá que um crime sequer passe impune. Todos os crimes serão penalizados. E agora, como resolver isso? Sabe como Deus resolveu? Ele nos mandou um representante. Ele nos mandou Jesus Cristo.
E então Jesus Cristo vai para aquela cruz, aquela maldita cruz. Por isso, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se faz maldito em nosso lugar, porque os malditos somos nós. E ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo é tratado por Deus Pai como alguém que violou toda a lei santa de Deus, sem sequer ter violado uma única lei. Foi assim que Deus Pai tratou o seu filho naquela cruz. Como se ele tivesse cometido todos os pecados do mundo, para que eu e você, que cometemos todos os pecados do mundo, que merecemos a condenação eterna, pudéssemos hoje viver, se apresentar na presença de Deus como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Aquele que não cometeu pecado, que fez pecado por nós, foi tratado como um pecador em nosso lugar, para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. E hoje nós recebemos de Cristo a justiça de Deus em nós. Somos salvos. Somos novas criaturas. Não somos mais cegos. Comemos do pão da vida. Comemos da carne de Cristo. Bebemos do seu sangue. Bebemos do seu sangue. Por causa disso, por conta dessa união mística com Cristo, por conta de permanecermos nele e ele em nós, nós podemos fazer um coro junto com o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, e podemos dizer em alto e bom tom: nenhuma condenação há para os que estão unidos a Cristo, que permanecem em Cristo. Nenhuma condenação há para os tais. Isso é ou não é um grande benefício de se alimentar da carne e do sangue de Cristo? É um grande benefício. Agora, eu preciso dizer que a raça humana ela só tem 2 representantes. Não existe um terceiro representante. Ou o seu representante é Adão, e se ele for o seu único representante, isso significa que você vai receber a mesma condenação que todos os outros seres humanos receberão por não crer em Cristo, por não se arrependerem dos seus pecados, por não se entregarem a Cristo, ou seja, por não comerem desse banquete que o Senhor Jesus ofereceu, a sua carne e o seu sangue. Só existe uma maneira de se livrar dessa ira vindoura. Só existe uma maneira de se livrar da justiça de Deus, que cedo ou tarde acontecerá. Porque a justiça de Deus, ela se manifesta em 2 lugares. Ou na cruz, ou no inferno. Aqueles que têm Jesus Cristo como seu representante, você agora está numa posição privilegiada. Ele te livrou da ira. Você não é mais merecedor da ira por conta da sua natureza, porque a sua natureza foi mudada, a sua natureza foi transformada. Então, se você não come da carne e bebe do sangue, ou seja, se você não crê em Cristo com todo o seu coração, com todo o arrependimento, que só pode acontecer no coração de alguém regenerado, então isso significa que você está desnutrido e você não está comendo da carne, nem o pão, nem bebendo o sangue de Jesus. E um dia a ira de Deus se manifestará sobre a sua vida, cedo ou tarde. Sendo assim, a melhor coisa a fazer é ter Cristo como nosso representante federal. Porque se Cristo é o nosso representante federal, podemos dizer que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer poder ou qualquer coisa, nem altura, nem nada. Nada aqui, nem no porvir. Absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estar em Cristo é a melhor coisa que podemos fazer. Estar fora de Cristo é a pior coisa que você pode fazer para a sua vida, porque isso traz consequências eternas. E se eu fosse você, eu não pagaria para ver. Eu quero nesse momento, juntamente com vocês, pedir para que você abaixe sua cabeça, nós vamos orar agradecendo a Deus. Porque estar em Cristo e permanecer em Cristo não é uma obra nossa. Não depende das nossas boas obras. Dependeu única e exclusivamente dele. Lembra do contexto? O pai, aquele que o pai der ao filho, esse irá até o filho.
Só poderão crer aqueles que forem atraídos pelo Pai. Então isso não é obra nossa, é obra do Espírito Santo em nós. É a ação poderosa de Deus através do Evangelho que foi anunciado aos nossos corações. Então, meus irmãos, a única coisa que podemos fazer agora é de fato agradecer a Deus por essas bênçãos espirituais que Ele nos concedeu por causa dessa riquíssima dieta. Riquíssima dieta. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por doar a tua carne e o teu sangue naquela cruz, por nos alimentar espiritualmente através do pão que é o teu corpo. Obrigado, Senhor, porque a tua morte naquela cruz trouxe benefícios para todos nós. Para todos nós os que cremos e nos arrependemos dos pecados, para nós recebemos vida eterna. Nós recebemos salvação. Por causa da tua morte, da tua vida aqui na terra, nós recebemos uma representação perfeita. O Senhor tanto nos substituiu obedecendo à lei, quando éramos incapazes de obedecer por causa da nossa maldita natureza. Também gozamos do privilégio de ter o Senhor como nosso substituto, recebendo a ira do Pai que vinha em nossa direção. Mas o Senhor se pôs à nossa frente. E naquela cruz de dores, o Senhor recebeu todo o impacto da ira do Pai, que estava vindo sobre nossa direção como um cometa, a nos destruir. Mas o Senhor Jesus, obrigado por tomar a frente, por fazer aquilo que o nosso pai Adão não foi capaz de fazer, nos proteger. Muito obrigado por essa demonstração de misericórdia. O Senhor sendo Deus, Criador, aquele que governa todo o universo, que é grande e exaltado. Não uma criatura como o Senhor, mesmo assim o Senhor desceu a essa terra imunda, cheia de pecados. O Senhor viveu entre pessoas nojentas como nós. O Senhor viveu no nosso meio, foi humilhado, foi desprezado, foi rejeitado, como estamos vendo no texto que nós estamos estudando. Mesmo assim, o Senhor foi até o fim. Até o fim. O Senhor experimentou a morte e a morte de cruz no nosso lugar. No nosso lugar. Sendo assim, como não te agradecer? Como não dizer obrigado, Jesus? Como não se lembrar desses privilégios de estar unido a Ti? Como não se lembrar que não há mais nenhuma condenação para nós? Afinal, que segurança! Sou de Jesus. Que segurança! Um dia o Senhor vai voltar, o Senhor vai nos buscar, vai nos levar. Nós temos a certeza disso, porque é o Senhor quem prometeu. Que bênção! Obrigado por nos fazer assentar nas regiões celestiais. Obrigado por nos permitir ser coerdeiro contigo. Obrigado por cada gota de sangue que caiu, que foi derramado naquele chão, lá naquela montanha da caveira. Muito obrigado. Também eu quero agradecer a Deus Pai, que nos amou primeiro. Que nos amou primeiro. E esse amor foi tão grande, que ele foi provado através da vinda de Jesus. Por isso, Deus prova seu amor para conosco. Quando Cristo Jesus veio por nós e morreu por nós aqui nessa terra, e ele fez isso quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. O Senhor não viu nada bom em nós. Nada de bom. Muito pelo contrário. O Senhor viu inimigos, pessoas espiritualmente cegas, pessoas que desprezavam a tua lei, pessoas que te odiavam. Mas mesmo assim, o Senhor nos amou. E por conta disso enviou o teu Filho. Também nós temos que agradecer ao Santo Espírito de Deus, que agiu em nossa mente, em nossos corações, que nos deu a percepção da nossa condição, que colocou em nós um novo coração, que nos ensinou através do Santo Evangelho e abriu a nossa mente de tal forma que nós nunca mais fomos os mesmos. Então, Santo Espírito, muito obrigado.
Obrigado porque não só nos convenceu dos pecados um dia, mas ainda hoje continua todos os dias nos convencendo dos nossos pecados. Obrigado porque escolheu habitar em nós. Muito obrigado. Nós não merecemos nada disso, nada disso. Então agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela obra da salvação. Obrigado por esse banquete espiritual que foi nos dado um dia. E ele é suficiente para nós. Obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.